ela estava acostumada ao silêncio. Hong Hee-ju, uma intérprete de linguagem de sinais, vivia em um mundo onde as palavras eram substituídas por gestos e as emoções, muitas vezes, escondidas atrás de olhares frios. Por 3 anos, ela foi a esposa perfeita de Baek Sa-yeon, um político promissor cuja imagem pública era mais importante que qualquer sentimento. Eles viviam sob o mesmo teto, mas eram estranhos um ao outro. Até que um telefonema mudou tudo. Você já imaginou como reagiria ao ouvir, pela primeira vez, a pessoa que deveria protegê-lo desejar sua morte? A história de quando o telefone toca começa com um silêncio perturbador e termina com vozes que jamais serão esquecidas. A vida de Hee-ju muda radicalmente quando ela é sequestrada a caminho de casa por um homem mascarado. Presa no banco traseiro do próprio carro, amordaçada e assustada, ela ouve o sequestrador ligar para seu marido. "Sua esposa está comigo", ele diz. Mas Sa-yeon, frio e calculista, não demonstra surpresa. Pelo contrário, ele responde com indiferença: "Me ligue de novo quando ela estiver morta." Aquelas palavras, ditas com tanta crueldade, rasgam Hee-ju por dentro. Ela, que já não tinha voz, naquele momento perde também a vontade de ser ouvida. Mas Hee-ju não morre. E ao escapar do cativeiro, decide que também não vai mais se calar. Esse é o ponto de virada. O que você faria se descobrisse que sua vida foi construída sobre mentiras e conveniências? Que até o amor que achava merecer era apenas parte de um teatro político? Hee-ju decide reagir, e ela vai usar o mesmo telefone que quase tirou sua vida para virar o jogo. Começa então a série de ligações misteriosas para Sa-yeon, feitas por uma voz distorcida. Alguém sabe tudo sobre ele. Alguém exige que ele volte para o passado e enfrente os fantasmas que tentou enterrar. E a cada ligação, o mistério se aprofunda. Quem está por trás da voz? O que realmente aconteceu com Hee-ju? E por que Sa-yeon parece esconder mais do que admite? Prepare-se, porque o silêncio vai acabar e as palavras que virão depois dele vão doer. Se você quer descobrir tudo, inscreva-se agora no canal Meu Mundo Dorama. Depois daquela ligação aterrorizante, nada mais seria como antes. Baek Sa-yeon, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, começa a perder o equilíbrio. Ele tenta ignorar as ameaças, mas as ligações continuam, sempre com aquela voz distorcida, sempre com informações que ninguém deveria saber. E o mais perturbador, o chantagista exige que ele se divorcie de Hee-ju e retome o relacionamento com Hin-ah, sua ex-esposa e irmã mais velha de Hee-ju. Quem sabia desse passado sombrio? Por que alguém reviveria um capítulo que Sa-yeon fez de tudo para esconder? As perguntas o atormentam. E mais uma vez, ele ignora o óbvio. Hee-ju está mais próxima do que imagina. A própria mulher que ele descartou está agora manipulando os fios de sua queda. Mas por que ela não o confronta diretamente? O que a impede de usar a própria voz para revelar tudo? A resposta está em sua infância marcada por trauma. O mutismo seletivo não é apenas uma condição, é uma armadura. Hee-ju cresceu ouvindo que suas palavras não tinham valor. Agora, ela usa o silêncio como arma. E esse silêncio grita mais alto do que qualquer discurso. Enquanto isso, Ji Sang-woo, um psiquiatra e youtuber que investiga casos psicológicos complexos, entra em cena. Ele começa a conectar as peças dessa história, percebendo que o sequestro e as chantagens estão ligados a algo muito maior: a disputa pelo verdadeiro herdeiro da família Baek. A cada novo episódio, Sa-yeon vê seu mundo político ruir. Escândalos começam a vazar para a imprensa. Pessoas de seu passado voltam para cobrar dívidas emocionais, e a imagem perfeita que ele construiu começa a se desfazer. Mas a maior ameaça ainda está dentro de casa. Hee-ju observa tudo em silêncio, e cada ligação é calculada para desestabilizá-lo um pouco mais. O que ela realmente quer? Justiça? Vingança? Ou apenas ser ouvida pela primeira vez sem precisar falar? A tensão cresce, e o público se pergunta: quem merece o perdão? Quem deve pagar pelos erros do passado? Quando o telefone toca, nos obriga a refletir sobre o poder da comunicação, mesmo quando não se diz uma palavra.
Se você quer saber até onde Hee-ju vai para se libertar, inscreva-se agora no canal Meu Mundo Dorama. Em meio às ligações anônimas e segredos desenterrados, algo inesperado começa a acontecer. Baek Sa-yeon, mesmo mergulhado na paranoia e no medo, passa a olhar para Hee-ju com outros olhos. Ele começa a perceber gestos que nunca valorizou, silêncios que antes ignorava. Pela primeira vez, ele nota que a mulher ao seu lado tem sentimentos reais, sentimentos que ele nunca mereceu. Mas seria isso culpa? Ou o início de uma redenção tardia? A verdade é que Sa-yeon está sendo confrontado não apenas pelo presente, mas por um passado que ele se esforçou para enterrar. Ele foi casado com In-ah, irmã mais velha de Hee-ju, antes de subir na carreira política. A união foi estratégica, sem amor, e terminou de forma amarga. Quando se casou com Hee-ju, muitos suspeitaram de segundas intenções. Agora, as chantagens parecem confirmar essas suspeitas. E se o verdadeiro erro de Sa-yeon foi jamais ter amado nenhuma das duas? Em paralelo, Hee-ju continua seu plano. Ela quer que Sa-yeon sinta, nem que seja uma fração, da dor que ela carregou por anos. Mas cada ligação mexe com ela também. Afinal, o que começou como vingança está se transformando em algo mais complexo. Existe um resquício de sentimento ali? Ou apenas uma profunda necessidade de ser reconhecida como ser humano, como mulher, como alguém que merece ser ouvida? Ji Sang-woo, o psiquiatra, se aproxima de Hee-ju. Ele começa a perceber que ela está por trás das ligações, mas não a denuncia. Ao contrário, tenta ajudá-la a encontrar uma saída que não a destrua junto com Sa-yeon. Mas será que ainda há espaço para cura em meio a tanta mágoa? A tensão atinge novos níveis quando o verdadeiro herdeiro da família Baek revela sua identidade. O homem mascarado que sequestrou Hee-ju no início não agiu por acaso. Ele foi usado como peça em um jogo de poder maior do que qualquer um imaginava. E agora está pronto para derrubar toda a estrutura dos Baek, inclusive Sa-yeon. A pergunta que paira é: quem vai cair primeiro? O político corrupto, a esposa silenciosa ou o herdeiro rejeitado? A resposta começa a se desenhar, mas nada será simples. O momento da verdade está se aproximando. O misterioso homem que sequestrou Hee-ju no início da história não era apenas um criminoso comum. Ele é Kim Do-yoon, o verdadeiro neto da família Baek, que foi afastado do convívio familiar por causa de um escândalo envolvendo sua mãe. Do-yoon cresceu à margem, vendo Sa-yeon assumir o papel que deveria ser seu. Alimentado pela rejeição, ele retorna decidido a reivindicar o que acredita ser seu por direito. E para isso, está disposto a destruir tudo. Mas por que ele sequestrou Hee-ju? Porque sabia que ela era a peça mais frágil e, ao mesmo tempo, a mais poderosa. Ele acreditava que, atingindo Sa-yeon através dela, poderia iniciar sua vingança. O que ele não contava era com a força silenciosa de Hee-ju. Ela não apenas sobreviveu, como transformou o trauma em uma arma. Agora, Do-yoon precisa decidir: continuar manipulando os outros ou enfrentar a dor que ele mesmo carrega? E Sa-yeon, encurralado entre o chantagista e o herdeiro rejeitado, começa a perder tudo. O apoio político, a confiança do público, até mesmo sua própria imagem de homem invencível. Pela primeira vez, ele se vê pequeno diante das consequências de seus atos. E a figura que ele mais desprezava, sua própria esposa, se torna o reflexo mais cruel de seus erros. Hee-ju, por sua vez, está dividida. Parte dela quer ver Sa-yeon cair. Outra parte, ainda que machucada, deseja que ele reconheça seu valor. Em um dos momentos mais fortes da série, ela confronta Sa-yeon sem usar uma única palavra, apenas com gestos. E naquele instante, ele entende tudo: a dor, a solidão, o amor desperdiçado. Mas será que esse entendimento vem tarde demais? Enquanto isso, Sang-woo tenta proteger Hee-ju, mas também começa a ser ameaçado por forças maiores. A história não é mais sobre um sequestro ou uma vingança pessoal. Agora, é uma guerra entre verdades ocultas e mentiras expostas. E todos estão em risco. A máscara caiu. A verdadeira face de cada personagem começa a surgir. Mas ainda há uma última reviravolta esperando para transformar tudo.
Com as verdades expostas e os laços de confiança despedaçados, todos os personagens estão à beira de um colapso. Baek Saeon está politicamente arruinado. As ligações anônimas, as revelações sobre seu casamento com In-ah e o desdém por Hee-ju se tornaram públicos. A mídia, que antes o tratava como herói nacional, agora o persegue como vilão. Mas o que realmente o destrói é algo mais íntimo. O olhar de Hee-ju, que não precisa dizer nada para gritar tudo o que sente. Ela não quer sua queda por vaidade. Quer que ele enfrente o próprio reflexo e veja a dor que causou. Em um dos momentos mais comoventes da série, Saeon finalmente pede desculpas a Hee-ju. Ele confessa que nunca a enxergou de verdade, que usou o casamento como um degrau e que, em algum momento, confundiu respeito com obrigação. Mas será que palavras bastam para curar feridas tão profundas? A resposta vem com a decisão de Hee-ju. Ela pede o divórcio, mas o faz com dignidade, sem vingança, sem gritos, apenas com um gesto de libertação. Ela quer recomeçar, longe dos jogos de poder e das amarras do passado. E essa decisão é o primeiro passo para sua verdadeira liberdade. Do outro lado, Kim Do-yoon também enfrenta o dilema entre seguir adiante com sua vingança ou interromper o ciclo de dor. Com a ajuda de Sang-woo, ele percebe que repetir os erros dos Baek não o tornará inteiro. Ele se entrega às autoridades, revelando todos os esquemas de corrupção da família e desaparece da vida pública, decidido a viver sem precisar provar seu valor a ninguém. Ji Sang-woo, que observou tudo com empatia e lucidez, oferece a Hee-ju uma nova perspectiva de vida. Não como salvador, mas como alguém que acredita no poder da cura. E é ele quem diz a frase que define a série: "A verdade não precisa de voz, só de coragem." Agora, Hee-ju está livre, mas a pergunta permanece: ela encontrará paz após tanto silêncio e dor? Ou o eco do passado ainda a perseguirá? A resposta está no final, e ele está mais próximo do que nunca. O fim não vem com explosões ou grandes confrontos, vem com silêncio, um silêncio denso, cheio de significados. Hee-ju está sentada diante do mar, o mesmo lugar onde costumava se refugiar quando era criança. Ela segura o celular nas mãos, o mesmo aparelho que foi sua arma, seu escudo, sua voz. E agora, ela escolhe desligá-lo, porque não precisa mais dele para ser ouvida. O capítulo final de Quando o Telefone Toca é sobre libertação. Não apenas de um casamento falido, mas de tudo aquilo que impedia Hee-ju de viver plenamente. Ela decide viajar, recomeçar longe dos holofotes, longe das expectativas e das memórias que aprendiam, e leva com ela algo que não pode ser apagado: sua coragem. Enquanto isso, Baek Saeon enfrenta a dura realidade de sua ruína. Ele perde tudo: poder, reputação, influência. Mas, curiosamente, é nesse vazio que ele começa a reencontrar sua humanidade. Pela primeira vez, ele vive sem máscaras e começa a escrever cartas. Não para o público, mas para si mesmo. Cartas que jamais serão enviadas. É a tentativa de entender onde se perdeu. Se há redenção para ele, não é certa, mas há pelo menos arrependimento. Do outro lado da história, Ji Sang-woo continua seu trabalho como psiquiatra e criador de conteúdo. Em um de seus vídeos, ele fala sobre o caso de Hee-ju, sem revelar nomes, mas deixando uma mensagem clara. Às vezes, o mais importante não é falar, é ser compreendido. Kim Do-yoon permanece recluso. Ele não quer glória nem justiça midiática. Quer paz, e encontra isso em trabalhos voluntários com crianças surdas, ajudando-as a entender que sua voz tem valor, mesmo que seja silenciosa. Quando o telefone toca, termina como começou, com um toque. Mas desta vez, é Hee-ju quem decide não atender, porque ela aprendeu que nem todo chamado precisa de resposta. Algumas histórias precisam apenas ser encerradas, e o verdadeiro final não está em vingança ou perdão. Está na escolha de seguir em frente. Esta série nos lembra que até mesmo o silêncio mais profundo pode conter um grito por liberdade e que ninguém deve viver preso a palavras que nunca foram ditas. Se você sentiu o impacto dessa história, não esqueça de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama. Aqui, cada dorama é mais do que entretenimento. É um mergulho na alma.